Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá qual for o horário que você estiver acompanhando esta viagem pela história da nossa música. Olha, hoje temos muita história para ser retratada. Tenho certeza que você vai gostar e vai gostar muito, porque já já estará conosco o pastor Pedro. Estou até acionando aqui direitinho os arquivos. Pastor Pedro vai estar conosco aí para falar um pouco dessa trajetória linda da história da nossa música. Ele que iniciou com a questão de selo, de gravadora lá atrás e tem realmente percorrido aí uma trajetória maravilhosa na nossa música, com a família. Então, tô vendo a turma, sejam todos bem-vindos. Já já vamos conhecer, né? Alguns literalmente conhecerem, outros vão relembrar e descobrir sobre essa história que envolve o pastor Pedro, obviamente a família Liache, que tem uma marca profunda na história da nossa música e tantas outras coisas. Estou vendo a turma entrando aqui. Olha o Betinho, Betinho do Jesus. Olha só, pastor Pedro hoje, hein, Betinho? História viva aqui, documentada. Então é muito bom poder ter estas conversas aqui, avisando aqui o Fábio que eu já abri. Olha só, pessoal, tô vendo aqui muito sobrenome Liache, viu? Que honra, família importante aqui da nossa música, que Deus abençoe todos vocês. Tá vendo, Márcia? Você vai conhecer e preparem, porque a história é bonita. Muita coisa. Deixa eu avisar aqui o Fábio. Abrir e nós vamos aqui conversar com o pastor Pedro, né? Lembrando, turma aí, fique tranquilo que as lives sempre são salvas, tá bom? E nós vamos aqui saber mais a esse respeito. Antes mesmo ali daquela fase Black, Banda Rara, Pedra Viva, tem uma jornada aí nos discos. Lembrando a todos aqui, olha, nós temos um podcast no Spotify. Você pode procurar lá a História da Música Cristã no Brasil, ou no Arcor, né, que é o programa que nós usamos. E você pode procurar aí os áudios, claro que não vão na mesma proporção aqui, eu vou subindo num outro ritmo, são muitas lives, mas está sempre atualizado, tem sempre uma live nova lá, o áudio de uma live. Lá no podcast você pode encontrar no Spotify História da Música Cristã. Você acha o podcast e você acha também uma playlist. Essa playlist eu coloco de 2 a 4 músicas dos convidados que eu fiz durante esse período. Então você procura lá tanto playlist História da Música Cristã no Brasil, quanto podcast. No YouTube, História da Música Cristã no Brasil também, nós já temos vídeos lá bem legais. E no Facebook, a mesma coisa, História da Música Cristã no Brasil. Vamos trazer o nosso convidado agora. Opa, bom dia! Tá, entramos. Pastor Pedro, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Opa, bom dia, Pastor Pedro, tudo bem? Bom dia. Joia, que satisfação poder conversar com o senhor, seja muito bem-vindo aqui. É uma alegria poder ouvir suas histórias. Obrigado, obrigado. Igualmente para você. Joia. Pastor, vamos começar essa conversa contando aí lá do início, tá bom? Tá me ouvindo bem aí? Tá tudo tranquilo? Estou ouvindo bem. O Fábio está ajeitando aqui a imagem. Aqui. Bora lá, Fábio. Ó, aí, tá. Agora dá para ver a camisa. Olha só a camisa do Pastor Pedro, hein? Janires, 30 anos. Já começamos aí com algo fantástico. Vamos falar do Janires daqui a pouco. E eu queria que o senhor contasse para nós como foi que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruzou com o Evangelho. Bom, a música faz parte da minha vida, acho que desde o nascimento. Quando eu me converti, eu transportei a música para a música evangélica. E os meus filhos foram o embrião da banda rara. Uhum. Então, começou desde a infância. O senhor é do Paraná, não é isso?
Eu sou de São Paulo, mas vivi muito tempo no Paraná. Minha vida foi mais no Ah, Paraná. certo. O senhor se converteu em São Paulo ou no Paraná? Me converti em São Paulo. Aliás, em Londrina, no Paraná. Tá. O senhor chegou a ser É, radialista, não é isso? eu já era radialista. Trabalhava em rádio, trabalhei na Rádio Cornélio Procópio e na Rádio Londrina. E eu me converti em Londrina. Eu estava indo para assistir um filme e passei pela Praça Colombo, em Londrina, e estava um coral presbiteriano, fazendo uma apresentação musical de evangelização. E a música tocou muito no meu coração, e eu parei para ouvir, e fim da história. Nunca mais deixei. Converti ali e comecei a minha vida na obra evangélica. Que maravilha. E o senhor o senhor era radialista, o senhor trabalhava rádio e música. Quando o senhor se converte com essa força da apresentação do coral, a música dentro da igreja, o que que o senhor sente, o que que o senhor vê naquela época? Estamos falando de que ano, mais ou menos? Na época eu não sou muito de lembrar de data, né? Mas Aham. faz muito tempo. Na época eu coloquei a minha vida e o meu trabalho a favor da música evangélica. Comecei, então, trabalho com a banda Rara, com Janires. Janires foi o primeiro, foi o começo de tudo, porque o Janires é um cara muito especial, um cara sensacional. Ele se converteu em Brasília e se tornou uma referência no meio evangélico. Ele era, estava com uma vida enrolada, né? Aos 12 anos já era viciado em drogas e depois ele se converteu e mais para frente ele voltou atrás, se desviou, mas depois ele se converteu novamente. Ele se renovou e permaneceu. E a tia Lete é uma pessoa muito importante na vida do Janires, porque ela trouxe ele de Brasília para São Paulo e Janires então se firmou na igreja do tio Cássio. E ele foi um expoente, né, da música cristã, mas ao mesmo tempo ele foi rejeitado. O primeiro trabalho de Janires, eu que lancei, foi o cassete do Rebanhão. Então, primeiro Rebanhão foi o que lancei. E na época estava o meu filho, Gerubal, na bateria, o Gesiel no baixo, o Pipa na tumbadora, a Neidinha no teclado e o Michael na guitarra. E tem uma história interessante a respeito do Janires, é que eles foram convidados para tocar numa igreja, a igreja presbiteriana de São Paulo, aliás, a primeira igreja, e ele foi rejeitado. Quase que o show teve que ser cancelado, porque o pastor não queria olhou eles, né? O meu filho com bateria, o Maico com um atabaque. E ele falou, o pastor falou, não, esse negócio, isso aí é do candomblé, isso aí.
Isso aí não quero saber disso na igreja, não. Aí o Janir chamou o pastor de lado e conversou com ele. Olha, a- o instrumento é instrumento musical. Ele pode tocar em qualquer tipo de música. O instrumento não tem nada a ver com isso. Então, nós aqui estamos para tocar a música cristã. E com muita conversa, ele convenceu ele para apresentar lá na igreja. E foi uma bênção, né, o trabalho lá na O igreja senhor, presbiteriana. o senhor está narrando aí o início, a primeira formação do Rebanhão, que ela é paulista e conta com parte da sua família. E isso é no início dos anos 80 e ainda existe muita barreira dentro da igreja. O senhor Foi em fundou uma 79. gravadora. Foi em 89. 79 que nós lá gravamos. 79, essa experiência com o Janires. Então, É, mas lá atrás, no início dos anos 60, ou no. Está olhando aqui, no final dos anos 60, o senhor criou uma gravadora, não foi? foi a gravadora Som de Paz. Como é que era nessa época a música cristã e o que fez o senhor abrir uma gravadora numa época em que isso era muito mais complexo do que hoje? É muito difícil, muito difícil. Eu encontrei muitas barreiras, né, para impor, para gravar e divulgar, né, a, a, a música evangélica. E uma das coisas interessantes é que eu, para poder vender os discos, eu botava na minha Vemaguete, uma caminhonete que eu tinha, e eu viajava, né? Viajei para o Brasil inteiro e uma vez eu fui até Recife. E então, lutando para vender os discos para sobreviver, né? Mas graças a Deus, Tinha muita livraria naquela época? Onde é que o senhor vendia os não, discos, tinha além de igreja? poucas livrarias e elas também não se interessavam muito pelos discos. Mas a gente venceu, foi em frente. Quem foi ali daquela turma do começo? O senhor lembra de alguns discos ali que o senhor produziu? Quem que tocava? O senhor gostava de quem naquela época, assim, que o senhor ouvia, que tinha aquela relação de carinho? Bom, nós gravamos a Banda Rara, né? E a Banda Rara, ela começou com os meus filhos. Aliás, eu tenho uma gravação dos meus filhos quando era tudo criança. A Jerusa tinha 4 anos, né? Então, eu infelizmente não veio aqui o disco para eu mostrar, mas eram tudo crianças. Então, a Banda Rara praticamente começou ali, com as minhas crianças, com meus filhos. E depois eles cresceram e gostaram da música, e continuaram tocando música. O Gesiel, o baixo, o Gerbal, a bateria, e o Natinha, a guitarra. Enfim, nós lutamos e fomos em frente. E essa O gravação senhor, da Banda é, Rara foi um sucesso e, ao mesmo tempo, uma barreira, né? Porque nós gravamos funk e as igrejas não aceitavam. Então, foi difícil essa, impor, né, esse a música. gosto, os seus filhos, eles vão se apaixonar justamente pelo black funk, essa pegada americana. É uma paixão deles e a banda rara, depois a igreja, vai ter essa relação muito profunda com o black. Isso foi herança do senhor? Ou qual que era o estilo que o senhor gostava mais? Eu estava na, na, na onda dos meus filhos, porque eu queria que a música evangélica fosse Para divulgada. frente.
E a mim não importava o ritmo, se era funk, se era black, se era lá o que for. Para mim não importava. Eu queria que a, a música evangélica fosse divulgada, porque eu queria evangelizar através da música. Então não teve nenhum problema. Ah, ok. Então a banda rara começa, são os seus filhos, e aí as barreiras sendo quebradas, o que o senhor sentia quando falavam falou do Janires, muito rejeitado naquela época. O senhor conhece o Janires por causa da questão da gravadora, ou o senhor tem contato com ele ali naquele meio do tio Cássio? Qual que era a sua relação naquele início dos anos 80 com as igrejas que estavam surgindo? O Janis me procurou, queria ajuda, né? Queria apoio, tal, porque ele estava encontrando uma grande barreira. E eu apoiei ele integralmente. Lançamos o Babanhão e, e ele continuou o trabalho, né? Foi muito interessante. E uma coisa interessante que aconteceu é que, aliás, eu já falei, né, sobre a barreira que ele teve, né, Uhum. na igreja presbiteriana, mas não foi só isso, continuou a barreira. Mas continuamos, né, trabalhando, eu apoiando ele, meus filhos apoiando, e ele foi praticamente o início, né, dessa música que revolucionou praticamente o meio evangélico, porque a partir daquele momento a música evangélica mudou, né? Quer dizer, a, a, em vez daquelas músicas tradicionais de inários, agora tinha músicas diferentes, né? Com ritmos diferentes, ritmos modernos. Então foi um sucesso muito grande. Graças a Deus, que continua até hoje, né? Verdade. Hoje a gente tem um momento realmente extraordinário de projeção, né? O- É, Quando o senhor conhece ali, por exemplo, qual foi a sua relação com aquele trabalho do tio Cássio? Quando o senhor descobre o que está acontecendo ali em São Paulo, como o senhor via? Os seus filhos passaram, alguns ali um tempo. Qual era a sua própria relação com o tio Cássio, a musicalidade lá? O que o senhor via naquela. O que o senhor sentia quando descobriu? eu tinha, eu participei lá da igreja de Tio Cássio, até preguei lá, mas o que era importante para nós era aquele estilo de música que tinha mudado, né? Que tinha entrado. E a igreja de Tio Cássio foi uma expoente, né? Dessa música e foi uma coisa maravilhosa. E a partir daí as coisas continuaram e lançamos aí a Banda Rara, muitas gravações surgiram, continuaram a surgir. Foi uma benção, uma grande benção. Ah, que bom. Como é que foi a questão do som de paz? O que era, o que foi aquele momento? O Som de Paz, Isso, Canto do tá. Peregrino. Eu tenho 17 lançamentos. Canto do Peregrino, o tradicional jazz band, deu para ver aí, né? Deu. Tradicional jazz band, o Gesa, Olha, Irmão Becate, do Nazareno, nossa, além do céu azul. Além do Céu Azul, É, é a, é coral, a, essa aí é a coral da igreja. música. Esse aqui é o coral da Igreja Batista, Olha, né? Doce Harmonia. E, enfim, tem 17, né? Ficaria muito tempo aqui mostrando,
Mas foi isso aí, foi um grande trabalho, uma grande dificuldade, porque Então, era o quê? Era um selo, era um projeto? O que foi isso? o selo Som de Paz, a O marca, né? selo. Uhum. É, Som de Paz. Isso, porque lá atrás o senhor tinha, o senhor abriu a gravadora. Não, a gravadora E- Som de Paz. Isso, a gravadora Som de Paz. Aí ela ficou como gravadora, depois ela ficou. O senhor também, quais foram os primeiros que o senhor gravou? Foram 17 no total? Eu gravei, eu nem estou lembrado quais foram os primeiros, mas eu gravei são vários, agora eu não me lembro. O senhor gravou até o Um, Antônio Bicudo, não foi? Antônio Bicudo também. Antônio Eu Bicudo, lancei, esse. É. eu lancei o Antônio Bicudo. O senhor que lançou. E naquela época, porque naquela época tinha muito, a gente tinha lá o Luiz de Carvalho, a gente tinha já o Feliciano Amaral, cantores nesse estilo mais clássico, e depois a própria Bom Pastor surge, né? E aí tem Antônio Bicudo e toda essa linha, então. É, a recepção desses títulos, ela tinha a mesma barreira que vai ter os trabalhos do Janires ou a igreja aceitava de maneira melhor? Não, continuava a barreira, É porque, na mesmo. verdade, a gravação que nós fazíamos era em estilo moderno, em ritmos modernos. Então, a igreja não aceitava esse tipo. Né? Então, foi uma barreira muito grande, né, para conseguirmos vencer. Mas vencemos, graças a Deus. Graças essas histórias, né, das viagens de encher o carro de disco, como o senhor falou, e dirigindo, elas são hoje o pessoal não faz nem ideia, né? Até porque mudou demais, mas realmente essa emoção aí de ter que vender em cada lugar. Quais eram os lugares melhores assim de recepção? Quais regiões ou cidades o senhor tinha uma porta mais aberta? Não, na verdade, a gente não escolhia, a gente ia em todas as igrejas. Todas. As que encontrava, a gente oferecia e alguns aceitavam com prazer, outros não aceitavam com muita facilidade, mas nós íamos e vencemos, graças a Deus. Que bacana. E dentro desses desafios, que o senhor falou que foi muito difícil, e toda essa dificuldade da aceitação da música, das barreiras, quando eu fiz uma live com o Natinha, fiz com a Jerusa também, eles falaram de uma dificuldade que a banda rara tinha era justamente fazer os eventos, usar a música como algo que evangelizava, mas não ter muito disso nas outras igrejas, nas igrejas de um modo geral. A pessoa se convertia com a música, com o evangelismo, e aí chegava numa realidade completamente diferente. Já existia igrejas como o Tio Cássio, você tinha ali também, a Renascer vai surgir naquele início ali dos anos 90, mas chega um momento que vocês entendem a necessidade também de uma igreja. Como é que surgiu a ideia e a filosofia do Pedra Viva? A Igreja Pedra Viva, ela, na verdade, ela surgiu com o objetivo de evangelizar e principalmente a juventude. Porque a juventude queria algo mais aberto, né? Música mais modernas, etc. e tal. E não existia. Então, quando nós abrimos a igreja, foi exatamente isso. E foi uma grande surpresa, porque quando nós surgimos, inauguramos, a grande maioria do nosso público era jovem. Tanto é que tivemos uma grande dificuldade para manter o trabalho. Por quê? A juventude
não tem muito dinheiro. Verdade, né? Sempre aquela questão do trabalho, do sustento. E, além disso, uma boa parte da juventude era tudo desempregado. Então, na verdade, eu, como tinha uma empresa, a minha clínica, né, de fisioterapia, então eu tinha alguns recursos, que na época, graças a Deus, Deus me deu alguns recursos, e com esses recursos eu praticamente mantia a Igreja Pedra. Então, tudo que, cada mês, ia ver lá o saldo, faltava muito, eu tinha que bancar. Então, graças a Deus, eu praticamente durante todo o tempo de 20 anos de Pedra Viva, eu mantive, né, a igreja, ajudei muito a manter a igreja, porque a arrecadação da juventude era insignificante. Mas fizemos tudo, graças a Deus, e fico feliz porque o nosso trabalho de evangelização, que era nas sextas-feiras, cada sexta-feira era difícil um dia que não tivesse 30, 40 pessoas se entregando para Jesus, se convertendo a Jesus. E tem muitas histórias, muitos testemunhos de pessoas que se converteram. Uma grande parte da juventude era tudo viciado em drogas, envolvido em crime, e se convertiam e mudavam de vida. E Deus fez uma obra maravilhosa na vida dessas pessoas. Tem uma pessoa que se converteu e que ele foi à igreja com um revólver em punho, né, na cintura, porque era do crime. Ele era convidado para ir à igreja, mas nunca queria ir e tal, mas um dia ele foi. E naquele dia, naquele único dia que ele foi, ele se converteu a Jesus. E mudou a sua vida. Trocou um revólver na Bíblia. E começou a pregar o Evangelho e a ser uma bênção. Esse é um exemplo, mas atrás desses tem muitos e muitos outros exemplos de pessoas que se entregaram para Jesus, se converteram, mudaram de vida e foram uma bênção no reino de Deus. Quando Pedra, vocês começaram Pedra com quantas pessoas? Lembra bem da época do início? Minha família, né? Praticamente foi só minha família e mais algumas pessoas, né? E convidamos e fizemos promoção e, graças a Deus, a própria inauguração foi uma bênção, foi até uma surpresa, né? Porque na inauguração tinha muita gente. E depois nós fomos galgando, né, o espaço. Como é que o senhor lidava com o Pedra Viva? Ele tinha aquela questão. A sexta-feira muito forte, que era a música, que era o momento evangelístico, e o domingo ele era menor. Como é que o senhor, na questão pastoral, sentia e via isso? O senhor sentia alguma dificuldade? Nunca foi problema? Como é que era para o senhor ver essa realidade? Não, problema tinha, porque a gente percebia que a frequência era menor, né? Mas a gente fazia como necessário fazer, porque a gente tem que pregar, ensinar a qualquer pessoa, ao número que tiver, né, de pessoas. Então, a gente aproveitava o domingo para doutrinar, para ensinar, né, e explicar a Bíblia e tal. E, graças a Deus, foi uma grande bênção. O meio cristão, o meio evangélico, ele tem alguns pontos, né, algumas particularidades. Nesse início de implementação, nos primeiros anos, o senhor tinha muito problema? O senhor sentia a rejeição ou no meio de outras igrejas, pastores que olhavam
e falavam mal, que o Pedra Viva, na verdade, era para pegar jovem. Como é que era a sua relação com pastores, com a liderança ali em São Paulo, na época? Como é que o senhor tratava isso? Eu não tinha muita relação com pastores. Eu estava preocupado com o trabalho, preocupado com a evangelização e com o nosso trabalho. Então, não tomei conhecimento de pessoas que pudessem estar, estar contra o nosso trabalho. E não podiam estar, porque a evangelização que nós fazíamos de jovens era em benefício delas, dessas igrejas, porque as pessoas, os jovens vinham na sexta-feira e se convertiam e depois ficavam nas igrejas de onde eles vieram, de onde foram convidados, né, foram chamados. Então, as igrejas é que se beneficiaram do nosso trabalho. Hum. E a grande maioria das pessoas que se converteram no nosso trabalho voltavam para as igrejas. Então, acho que esse é um motivo pelo qual eles não tinham motivo nenhum para discordar do nosso trabalho. Entendi. Até vi aqui, entrou o Natinha também, né? O Sandro do FLG, o Silveira. Tem uma turma aqui que vivenciou aqueles momentos ali no Pedra Viva. Pastor, como era para o senhor é o pai, né? O patriarca ali, estar com uma igreja, como o senhor mesmo disse, sustentando o trabalho, mas uma igreja com um público mais jovem, com os filhos, né? O seu filho, o Natinha, na liderança. Tinha momentos assim que o senhor se assustava ou falava assim, epa, isso aqui já é demais ou não? Como é que era essa relação com os próprios filhos e a liderança da própria igreja familiar? Como é que foi viver esse período? Bom, na verdade, a minha relação com os meus filhos é uma relação normal de pais para filho. Às vezes tem discordância, né? Um quer uma coisa, outro quer outra, tal. Mas eu soube controlar essa situação e nós vencemos, porque apesar das dificuldades e das discordâncias, nós conseguimos levar o trabalho avante. Graças a Deus. Entendi. O senhor acompanhava muito show da Banda Rara? O senhor ia junto? Aí a maioria eu ia junto, sim, a maioria eu acompanhava. E aí, um ou dois momentos assim que o senhor olhou e percebeu, nossa, aconteceu. A banda é uma realidade, que o senhor se surpreendeu com o público. Alguns momentos assim que de repente o senhor teve aquela sensação de, nossa, olha o sonho acontecendo. Porque o senhor vem desde a década de 60 lutando pela música, lutando pelo evangelismo, lutando por uma mudança de realidade. Quais foram alguns momentos assim que o senhor se viu vendo o sonho acontecendo? Eu fiquei feliz, não surpreso, porque esse era o nosso objetivo, né? Alcançar a juventude, evangelizar, ganhar almas para Cristo, esse era o nosso objetivo. Então, quando aconteciam as coisas, eu não me surpreendi, mas fiquei feliz, alegre, porque conseguimos alcançar o nosso objetivo. Mas diz aí algum show, algum lugar que o senhor foi, ou até mesmo o Banda Rara foi na TV, né? Estava lá na cultura e tal. E aí, o senhor diga alguns eventos assim que o senhor lembra que o senhor foi e se emocionou? Praticamente em todas as apresentações eu ficava alegre e feliz, né? Porque estava cumprindo o nosso objetivo. A Banda Rara teve em vários programas de televisão, cultura e outros que eu não me lembro. Então, a apresentação da banda sempre era uma surpresa, porque nunca houve uma banda com aquele estilo, com aquelas músicas, se apresentando em televisão.
Então, era surpresa para todo mundo e para a alegria nossa, porque a gente estava cumprindo com o nosso objetivo. O Natinha está aqui lembrando, olha, lembrou até a data, hein? 10 de outubro de 1990 no Olímpia. Ele está lembrando desse momento emblemático aí da Banda Rara, numa casa espetacular, que era o Olímpia, né? E a Banda Rara lá tocando, ele falou desse momento. Qual foi a primeira música da Banda Rara que te surpreendeu, assim, que o senhor olhou e falou assim, nossa, quando o senhor ouvia as músicas, assim, quais foram algumas que o senhor lembra de olhar e falar assim, meus filhos, essa questão do orgulho do pai, assim, falou assim, é sua mesmo? Quando você ouviu, quais foram músicas que te surpreenderam? Na verdade, as músicas que a gente apresentava, uma grande parte eram músicas impostas, sugeridas pelos meus filhos, pelo Natinha principalmente, e algumas vezes eu impunha também, falava, olha, gostaria que gravasse essa música e tal, e sempre acontecia. Então, na verdade, tudo foi feito na direção de Deus. E eu dou graças a Deus por isso. Porque Deus pôs a mão e foi uma grande bênção para a evangelização, para a obra de Deus, mudou o estilo da música evangélica no Brasil, né? Porque ela, com dificuldade, impôs o seu estilo e depois, a partir daí, muitos outros conjuntos musicais, muitas outras bandas surgiram e continuaram o trabalho de evangelização através um novo estilo de música. Olha, quem entrou na live aqui, pastor, a tia Arlete, está aqui na live, está assistindo, está mandando um abraço para o senhor. Oh, muito obrigado. Eu retribuo o abraço da tia Arlete com muita saudade. Olha só que legal, que pessoas aqui com a história tão maravilhosa. Grande abraço, viu, tia Arlete? Foi um prazer falar com a senhora, vamos conversar mais depois. E muito bacana isso. Eu fiquei com a curiosidade, pastor. Eu queria que o senhor me dissesse aí uma música ou duas que o senhor pediu que entrasse no repertório aí da Banda Rara. O senhor acabou de falar que algumas músicas o senhor pedia e eles atenderam. Mas eu queria aí que o senhor falasse, fiquei com essa curiosidade. No momento, da verdade, eu já nem me lembro. Que são várias músicas, eu já nem me lembro. Ô, Mas, de qualquer Natinho, o maneira, Natinha tá aqui. Natinho, entrega aí. Manda aí umas duas músicas que o seu pai que pediu para entrar no repertório aqui para a gente saber. Pode continuar, pastor. então, a gente não. Quem sabe o Natinha pode até nos ajudar aí e lembrar de algumas músicas boas que a gente gravou. E, e eu não me lembro. São várias, eu não me lembro. Maranata. Ah, tá aqui, ó. Maranata. Foi pedido do senhor para entrar no repertório também. Ótimo. Olha aqui o Natinha lembrando, falando que o senhor também é compositor. Estão pedindo aqui para falar que o pastor Pedro Hélio dos Anjos está ouvindo também lá de Nova York, está mandando um abração para o senhor. Tem uma turma aqui acompanhando, viu, pastor? Ótimo. O Olha a Elinho turma aqui, é ó. fruto da pedra viva. Ah, é? O Elinho é fruto da pedra viva. Olha que bênção. Que coisa boa. O senhor disse, aproveitar que o Natinha está respondendo aqui, falando das músicas, diz, ô Natinha, diz aí então algumas músicas que ele compôs. Tá aqui, ó. Teve alguma Agora uma outra curiosidade. O senhor disse que não lembra bem, mas talvez essa o senhor lembre. Alguma música que o senhor ouviu a gravação e meio que torceu o nariz assim, achou avançado demais do repertório da Banda Rara? Não, porque eu me identifiquei, né, com as músicas que a Banda Rara apresentava, e exatamente é o que eu queria, que eu queria que a música fosse
apresentada para esse fim, evangelizar as pessoas. E eu sabia que o mundo está muito identificado com o estilo de música moderna, tal. Então eu fui na deles. Ó, o Natinha deu uma risada aqui. Eu acho que essa risada aqui, o Natinha deve ter lembrado de alguma música que talvez tenha causado assim uma surpresa maior, Natinha. Se você quiser, coloca aqui para a gente ler, porque realmente era algo muito avançado. O Pedra Viva foi mais ou menos 20 anos, é isso? É, mais ou menos. E pastor, quando as coisas foram caminhando e o senhor percebeu que talvez estivesse chegando no tempo de encerrar esse ciclo, como é que foi tomar essa decisão? Como é que o senhor viu isso na sequência de tudo que vocês já estavam fazendo? E como é até hoje como é que o senhor vê essa página? Na verdade, a gente foi forçado, né? A gente não queria encerrar a Pedra Viva, mas foi forçado. Um dos problemas é exatamente aquilo que eu já mencionei, que foi a falta de recursos, né? Então, como tudo estava nas minhas costas, praticamente tudo, então acabou sendo difícil eu continuar, né? E além disso, nós tivemos alguns problemas com alguns pastores que estavam conosco como co-pastores e alguns deles pisaram na bola e a Uhum. gente não podia permitir que a igreja continuasse num outro estilo, uma outra visão. Então, falei, não, a visão nossa é esta. Se não for nessa visão, nós não podemos continuar. Então, somaram-se uma coisa e outra e nós cerramos. Entendi. E passado já esse período, estamos no ano de 2020. Como é que o senhor vê o cenário, a igreja hoje, a música, que é o que o senhor tem sentido e como é que o senhor tem visto essas. O senhor trabalhou sempre muito com expansão, com desenvolvimento, com juventude. Hoje, qual a leitura o senhor tem feito do momento que a gente vive, de igreja, de juventude e de música? Nós estamos passando por um momento perigoso, porque a juventude ela está caminhando de uma maneira sem muita responsabilidade. Então, é muito perigoso, né? Inclusive, muitas músicas que estão lançando não são nem evangélicas, são músicas que não têm nada a ver com Cristo, com a palavra de Deus. E isso é perigoso. Eu lamento muito que estejamos nessa situação. Quanto às igrejas, a gente já sabe, muitas igrejas estão caminhando também para o caminho da prosperidade, etc. E a gente vê que o evangelho não está sendo pregado como Jesus mandou que pregar. E de pregar o evangelho, as boas novas de salvação. E cadê a salvação? Então, mais é cuidando de eventos, de alegria, né? Alegria carnal, não Entendi. alegria. E esse é um problema muito sério que a gente vê ultimamente. E oremos para que haja um reavivamento espiritual. E eu tenho sempre dito, uma das coisas principais, muitas pessoas dizem assim, Jesus está voltando. E eu digo, Jesus voltará quando ele mesmo disse, o evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes.
Então o evangelho não está sendo pregado. Quando for pregado, então, e olha que para ser pregado o evangelho em todo mundo, que são bilhões de pessoas que ainda não conhecem a Jesus, não sabem nada do evangelho, só mesmo um grande avivamento espiritual pode despertar a igreja para que ela evangelize, para que ela alcance o mundo inteiro. E é isso que está faltando. Interessante, o senhor tem a visão de. É a questão, o evangelho do reino ser pregado. O evangelho que tem sendo pregado está distorcido. Como é que é? O senhor fez uma pontuação, eu quero ver se eu entendi. O senhor falou, o evangelho do reino será pregado. Então o senhor entende que hoje é um outro evangelho. De um modo geral, não é o evangelho do reino que tem sido pregado. É isso? Ah, sim, senhor. O evangelho do reino, as boas novas de salvação, aquilo que Jesus mandou pregar, não está sendo pregado. Eventualmente, prega-se em algumas igrejas, mas na maioria dos casos não está sendo pregado. Então nós precisamos do evangelho genuíno sendo pregado, e para que isso aconteça, se não houver um reavivamento espiritual, não vai acontecer. Entendi. Nós falamos, o senhor tem essa trajetória, a banda rara, Pedra Viva, toda essa importância, um estilo consolidado do black. Agora eu queria saber, o pastor Pedro, gosto pessoal, quais são as músicas que o senhor escuta hoje? O que é que o que é que toca aí na sua playlist, no seu CD? O que o senhor gosta de escutar até hoje? Seu gosto agora. Eu confesso uma coisa, gosto muito das músicas tradicionais. Gosto muito. E até tenho sugerido ao Natinha, em as gravações, que essas músicas sejam mudadas. Quer dizer, o estilo delas deixe de ser aquela coisa tradicional, a coisa monótona, e que seja mudado. Porque a música é uma, mas o estilo você pode dar a ela o estilo que você quiser. E tanto é que nós temos gravado muitas músicas com um estilo diferente, né? Então, embora eu goste das músicas tradicionais, eu também gosto que elas sejam em estilos modernos. Olha, inclusive, até eu assisti, né, a live da Banda Rara agora, essa última, e eu fiquei ali olhando, né, toda a trajetória que vocês têm, e de repente vendo o filho do Natinha cantando, né, e vendo que a questão vai passando mesmo as gerações, a musicalidade, o seu neto, espero não estar criando nenhum, não conheço o restante da nova geração da família Eliash, tá? Estou destacando aqui o que eu vi cantando na live. Que voz linda, né? Como é bom ver que a música continua aí no DNA sendo passada, né? Então, deve ser muito bacana, né? Ver as gerações assim, com tanta música boa. Eu tenho dito que a Banda Rara não vai morrer nunca, porque ela vai sendo renovada, né? Que Vão coisa surgindo linda. novos, e além da família, né? Da nossa família, eu tenho um neto, que chama-se Henrique, é um cantor também, né? Então, vão surgindo novos talentos e a banda vai se renovando, além de outras pessoas que vão se agregar à banda rara. Então, Que ela não vai... bacana. É isso aí, né? E nós oramos aqui, esperamos aqui, o Netinho está acompanhando, né? Banda Rara sempre tem espaço, com certeza. Além de toda a trajetória musical, pastor, o senhor também escreveu muitos livros. O senhor tem aí uma obra na parte escrita. Até citaram aqui, eu acho que o seu último livro era alguma coisa ligada a Impostores do Reino, alguma coisa assim? É porque subiu aqui Qual? Impostores do Reino de Deus. Isso. Como é que está essa questão literária? O senhor, esse é o último, o senhor está escrevendo alguma coisa?
essa quarentena, esse período todo, inspirou o senhor em algo assim? Como é que está a parte literária? Eu continuo escrevendo, nunca parei. E continuo escrevendo. Agora, o meu último livro, que estou encerrando, estou revisando, é uma história imaginária. Eu não sei se eu vou me dar bem com esse estilo de coisa, mas tá aí, vou lançar. Caçado, caça, o caçador. É uma história imaginária, né, de alguém que é acusado de um crime que não cometeu e intercalado de várias histórias que eu conheço, que eu estou passando para os ouvintes, para os leitores. Uhum. Então, espero que seja uma grande bênção esse lançamento. Qual é, na visão do senhor, o mercado mais complicado? O literário ou o musical? Não, o literário é mais complicado, né? Porque você tem que ter uma visão certa do reino de Deus, senão vai dar naquilo lá de bater, né, na porta de alguém e não vai dar nada certo. Mas eu tenho tido, graças a Deus, eu tenho conseguido, né, graças a Deus, apresentar a literatura certa, o tema certo, conseguido, né? Porque o meu objetivo é ficar na palavra de Deus. Então, eu fico na palavra de Deus. Se não aceitarem, isso é outro problema, é um problema de alguém. Mas eu quero que a minha palavra seja segundo a palavra de Deus. Amém. Os livros do senhor, o senhor lança ele de maneira independente? Eles estão em editoras variadas? Como é que as pessoas têm acesso hoje? Está tendo uma dificuldade agora, né? O último que eu lancei foi pela Amazon. Uhum. Mas livrarias não. O problema das livrarias é que elas estão abarrotadas, elas não têm condições e estão tendo dificuldade também de vender. Então, elas ficam, ao mesmo tempo ficam com dificuldade de aceitar novos lançamentos. Então, os livros não são aceitos, praticamente não são aceitos nas livrarias. Então, a dificuldade é essa. Ah, entendi. Mas o último foi pela Amazon, então a pessoa só tem acesso pelo site. É Pela isso? Amazon. É. Ah, ok. Foram quantos livros lançados na carreira, no Ministério? São 9 livros. 9 livros. Estou É. no 10º, agora já é o 10º que vai estar, que vou fazer. Estou fazendo, estou concluindo, e esse é o 10º. Ah, entendi. A gente abriu lá falando, o senhor mostrou, né? Um pessoal entrou aí depois. Essa camisa, Janires 30 anos. É um projeto? Qual que é o. Já teve gente que colocou aqui que tinha achado a camisa linda. O que que foi? Qual que é a questão aí dos 30 anos? Quando o Janires fez 30 anos de ministério, ele comemorou essa data e lançou essa camisa. E, graças a Deus, eu consegui essa camisa. Nem a minha, era do meu filho, que o Janires deu para o meu filho, o Jerubal. Ah, Jerubal que entrou aqui também. Eu vi aqui ele entrando. Mas está me falando aqui que é Moisés de Souza, que lançou, né? Moisés da Banda Azul. É,
Ah, ele que tem lançado, ele tá com um projeto de, ele tá relançando músicas do novo, lembra do Novo Alvorecer? O conjunto? Lembro. Aham. É, eles estão fazendo um relançamento aí de músicas lá do Novo Alvorecer, junto com a Banda Azul. É interessante o projeto de resgate dessas músicas. Ótimo, muito bem. E Tá. agora, quando você falou do Janires, me lembrei de um detalhe, de uma história, que você sabe que ele morreu em 11 de janeiro de 1988. E a última pessoa que ele falou, com quem ele falou antes de morrer, foi meu filho, foi o Gerubal. Gerubal tinha ele viajava para os Estados Unidos, ele trazia instrumentos musicais e trouxe um instrumento, um violão, para o Janires. Mas vendeu fiado. Não, o Janires não tinha dinheiro e vendeu fiado, não tem problema. Aí então, nesse dia em que o Janires falou com meu filho antes de morrer, ele veio exatamente para fazer um pagamento do violão. Meu filho não aceitou, o Gerbal não aceitou. Mas ele pegou um cheque, entregou na mão do Gerbal, o Gerbal não aceitou. Aí ele insistia, o Gerbal pegou o cheque e rasgou o cheque na presença dele para dizer para ele que ele não devia nada para o Jerubal. E aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, não me lembro, aconteceu um acidente lá na cidade de Três Rios, né, Rio de Janeiro. E uma curiosidade é que o Janires foi a única pessoa que morreu no acidente. Sabia? Ah, não. Ele foi a única vítima Única fatal? vítima. Ele saiu da poltrona e foi conversar com o motorista exatamente na hora do acidente. Ah, E ele morreu, única vítima desse acidente. poxa vida. Não sabia, eu não sabia desse detalhe. Histórias É, que marcam ele tantos anos depois da morte dele, a influência, né, do Jamires, do Rebanhão, na nossa trajetória e nessas conversas que eu fiz, nessas lives, a gente descobrindo realmente o alcance disso é um negócio impressionante, né? Deus é quem é soberano, né? Os caminhos do Senhor é quem decide, mas glória a Deus pelo ministério dele, que tanto tempo depois da ida ainda fala com a gente, né? Coisa linda. é verdade. Pastor, estou olhando aqui o horário, está quase acabando. Eu quero agradecer por essa conversa, esse registro, né? Poder saber algumas coisas e o senhor que tem literalmente uma vida dedicada à música cristã, à expansão do reino, do evangelho, não do mercado, não do lucro, mas da proclamação ao evangelho, que é um privilégio conversar com o senhor e agradecer do fundo do coração por tanta coisa prestada nesse caminho. Eu que agradeço essa oportunidade, né, de expor e falar as coisas que a gente viveu e eu acho que eu tenho sido uma bênção. Com certeza. Espero que vocês também entendam, conheçam esse lado da minha vida. É Bênção difícil, total. é difícil porque é, viver o evangelho já é difícil. E ainda com tantas barreiras, fica mais difícil ainda. Mas Mas como o senhor disse uma frase a live toda, está aqui caindo e eu vou encerrar destacando. Como o senhor disse, nós vencemos, o senhor venceu. E isso é bênção. amém, graças a Deus venci. Agradeço Glória a essa Deus. oportunidade e que as pessoas que venham ver essa live sejam abençoadas também e sejam despertadas. Eu sempre falo a respeito do reavivamento.
e nunca deixo de falar. O Natinha estava sugerindo aqui para mim mostrar os livros, mas eu Se já tiver falei aí, pode sobre. mostrar. E o último livro nem tenho para mostrar, né? Agora, o Fábio está me dando aqui esse livro e eu gostaria de falar. Dá para ver aí? Levanta um pouco. Isso. Levanta um pouquinho mais. Isso. Joia, deu. Sexo sem Sexo culpa, Sem não é isso? Culpa. Certo. Esse livro foi premiado pela ABEC, Associação Brasileira de Editores Cristãos. Opa. Eu tenho uma. Ô, Fábio, pega para mim aquele diploma que está na parede. Então, ele recebeu o prêmio. Está aqui, ó. Dá para ver Ah, aí? que bonito. Dá. O prêmio de lançamento, deixa eu ver aqui. Eu vou te dar um conselho, Ramon. Diga. Não fique velho. Olha, a alternativa é pior. Lê para mim aí, Fábio. Só para me lembrar o título que eu recebi aí. O prêmio ABEC 2001. Fábio, pode repetir. O prêmio. Pode falar. Prêmio ABEC 2001. Prêmio ABEC 2001. Excelência em Literatura Evangélica. Excelência em Literatura Evangélica. Uau. Graças a Deus, esse aqui foi uma obra que Deus me deu para ajudar a juventude a sair dessa mazela da sexualidade, do sexualismo, né? Porque a sexualidade é um dom de Deus, mas o Sim. sexualismo é que é o problema. Então, Deus me deu essa bênção aqui e, graças a Deus, foi premiado. É isso aí. Que coisa boa, que coisa boa. Tá aí, então. Esse livro foi por qual editora? Foi independente? Foi lançado pela editora Reviva, né, que é a minha editora, né, e distribuído pelas igrejas, pelas livrarias evangélicas. Entendi. Muito bom. Tá certo. Pois então, aí, se o senhor tinha. O Fábio disse que tinha separado os discos, o senhor mostrou. Teve mais alguma coisa que o senhor separou aí para mostrar? Pode mostrar. Já mostramos, aqui tem alguns livros. O Evangélicos em. Deu uma travadinha aqui nessa ligação. Espera aí, pessoal, que ele está mostrando os livros. Deu uma travadinha lá, pode ter sido uma ligação. Pronto, voltou. Crise na Lavoura do Reino. Deu para ver? Deu para ver. Esse é sobre missões? Não, é a crise na lavoura do reino. É o problema que está acontecendo nas igrejas. O foco que está sendo distorcido Ok. do Evangelho. E tem outros aí, mas infelizmente não dá para mostrar agora, porque eles não estão disponíveis. Tudo bem.
Como eu estava dizendo, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e espero que esse trabalho seja uma bênção e que desperte. Como eu estava dizendo, está na minha mente a ideia do reavivamento espiritual. Porque sem reavivamento não há obra de Deus. Tudo que aconteceram até agora na obra de Deus foram através de reavivamento. O primeiro foi lá em Pentecostes. Né? E depois aconteceram vários outros. E agora, se não houver um reavivamento, a igreja estará perdida. Tem que haver reavivamento espiritual para que os pastores se despertem e, aliás, muitos deles se convertam. E muitos cristãos, cantores evangélicos, sejam despertados para o reino de Deus e levem a mensagem de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, para que o mundo conheça a verdade do Evangelho, as boas novas de salvação, para que se salvem, para que haja uma restauração completa e muitas almas sejam salvas. E lembra que antes que o Evangelho seja pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, não virá o fim. Jesus disse, então virá o fim. Amém. Tá joia, pastor. Obrigadão pela palavra, obrigadão por tudo, pelo exemplo, né, pela vida. Que Deus continue abençoando aí. Vocês são uma família muito especial aí para todo mundo que está na luta do evangelho, da boa música. Que Deus continue abençoando vocês e que muitas coisas continuem a surgir através de vocês. Bem? Amém. Que assim seja. Grande abraço, então. Até próxima conversa aqui. Fábio, brigadão, pastor, toda a família. Deus abençoe vocês. Valeu, Fabião. Um abraço. Deus abençoe. Joia.